Olá, eu sou Letícia, cirurgia dentista formada pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e atualmente aluna de doutorado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, sob a orientação do professor Dr. Evandro Watanabe. Eu vou conversar com vocês hoje sobre o biofilme e as linhas d'água dos equipos odontológicos, um assunto não tão conhecido, mas que eu gosto bastante. Estudei quando eu fiz a minha iniciação científica durante a graduação e continuo estudando até hoje porque é o tema da minha pesquisa de doutorado. Espero compartilhar o máximo de informações possíveis com vocês. E se tiverem alguma dúvida, podem me encaminhar depois que eu respondo todos vocês, tá bom? Bom, a água que chega ao equipo odontológico geralmente contém uma baixa carga microbiana, uma vez que é a mesma consumida pela população. Entretanto, a água e as linhas d'água dos equipos odontológicos podem ser considerados um sistema amplificador do pequeno número de micro-organismos provenientes da água de abastecimento público. Isso ocorre principalmente devido ao design das longas e delgadas linhas d'água dos equipos odontológicos e devido à estagnação dessa água nos reservatórios e nessas tubulações que favorece o desenvolvimento de biofilme. E com isso, micro-organismos potencialmente patogênicos podem estar presentes nas linhas d'água dos equipos odontológicos, sendo um risco para os pacientes e para os profissionais da odontologia. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Bom, como que ocorre a contaminação com a água do equipo odontológico? Se a gente parar para pensar, a equipe odontológica, composta pelo dentista, pelo auxiliar de saúde bucal, pelo técnico de saúde bucal, nós ali, junto com o paciente, estamos muito propensos a adquirir alguma infecção, porque nós estamos em uma proximidade muito pequena com a boca. E é através da boca que a gente pode adquirir diversas infecções, diversas doenças, tanto por meio da saliva, quanto através da água que vem do equipo odontológico. E essa contaminação pode ocorrer através do aerossol, através da inalação de gotículas da peça de mão, então do alta rotação, e através da transmissão direta, o contato da água com feridas, com respingos ou ingestão mesmo dessa própria água contaminada. E qual a importância da água do equipo odontológico? Essa é uma pergunta simples, mas é importante a gente pensar nisso, porque sem água a gente não consegue fazer diversos procedimentos. Ela é importante para fazer preparos dentais, então preparo de coroas, de prótese fixa, preparos dentais para prótese removível, para facetas, para lentes de contato. Ela é importante para promover uma melhor visualização do campo de trabalho. Então, com a água da seringa tríplice, a gente remove sujidades, a gente afasta fluidos bucais que estão ali em contato com o dente que a gente quer trabalhar. A gente faz a manipulação de materiais, então a gente pode utilizar um pouco da água ali da seringa tríplice para auxiliar na manipulação do alginato. Limpeza de peças, então coroas cerâmicas, metalocerâmicas, elas passam por um tratamento prévio antes de serem cimentadas e é com a água ali da seringa tríplice que a gente lava essas peças. E principalmente resfriamento do alta rotação para prevenir injúria térmica. E aí eu coloquei essa imagem de um equipo odontológico antigo, em que os dentistas antigos, eles utilizavam uma polia movida a pedal para promover a rotação do motor. Então, eles tinham que fazer movimentar essa polia para o motor funcionar e eles fazerem os trabalhos nas bocas dos pacientes. E os inventores de toda essa temática da tubulação, de ter água ali saindo do motor, eles não imaginavam que isso seria uma problemática futura.
Eles não imaginavam que as longas e delgadas mangueiras e tubulações dos equipos odontológicos poderiam abrigar um abundante número de micro-organismos provenientes da água, mesmo com a instituição de princípios básicos de asepsia. Aqui nessa foto, eu coloquei um corte transversal de uma linha d'água, né, de uma tubulação, que é por onde passa o ar, a água e, novamente, uma extensão do ar, que vai para a seringa tríplice e para o alta rotação. E aí que está a problemática, que é a formação de biofilme nos reservatórios e tubulações dos equipos odontológicos. Mas então, o que é o biofilme? Vamos voltar nesse conceito que é muito básico, mas que é muito importante de se guardar, porque é um assunto que vai estar presente em toda a nossa vida profissional. O biofilme é um agregado, é uma comunidade de bactérias. As bactérias ficam dispersas e elas se aderem a uma superfície. Essa superfície pode ser o dente, pode ser o implante, pode ser uma coroa, pode ser a própria linha d'água do equipo odontológico. As bactérias se aderem nessa superfície e começam a se agregar umas com as outras e liberarem uma substância polimérica extracelular que é composta por proteínas, açúcares e ácidos nucleicos. Com isso, elas vão formando mesmo uma comunidade nesse ambiente líquido que possui uma capacidade de comunicação chamada de quorum sensing. E essas bactérias, conforme vão crescendo e amadurecendo esse biofilme, elas se tornam altamente resistentes aos antimicrobianos. Porque os antimicrobianos eles não conseguem acessar o interior do biofilme, apenas as células que ficam ali na sua superfície e vão sendo dispersas. E são essas células que a gente tem que levar em consideração, porque elas podem estar presentes e cair na boca do paciente quando a gente for jogar a água da seringa tríplice ou do alta rotação. E como que a gente faz para avaliar a presença, para avaliar se a água está com uma qualidade boa? Presença de bactérias aeróbias. A gente tem o Ministério da Saúde, através da Portaria 2914, de 12 de dezembro de 2011, que preconiza até 500 unidades formadoras de colônia por ml de água, e a American Dental Association, juntamente com o Centers for Disease Control and Prevention, CDC, que preconiza até 200 unidades formadoras de colônia por ml. Mas então, quais micro-organismos podem contaminar, podem estar presentes nos reservatórios, nas linhas d'água e na água dos equipos odontológicos? Bom, a primeira evidência de contaminação microbiana em linha d'água foi descrita por Blake em 1963. E a partir daí, durante vários estudos que até hoje ainda são publicados, são muito relevantes, vários micro-organismos estão presentes nesses ambientes. Então, bactérias, Pseudomonas, Legionella, Mycobacterium, Staphylococcus, coliformes totais, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus beta-hemolítico, fungos, Aspergillus, Candida, Cladosporium, Penicillium, parasitas, Acanthamoeba, Vermamoeba. Então, os micro-organismos da superfície dos biofilmes, que são aqueles que ficam soltos bem na superfície, eles são liberados na água que passa pelas tubulações e chega até a boca do paciente. Eu vou abordar com vocês sobre algumas bactérias muito importantes que vocês precisam saber algumas características. Então, começando com a Pseudomonas aeruginosa, que é um bastonete gram-negativo, é uma bactéria ubiquitária que está presente em vários ambientes, então no solo, na água, em vegetais, em animais, em alimentos e principalmente no ambiente hospitalar. Ela é uma bactéria oportunista que atua, que entra em ação principalmente em indivíduos que são imunocomprometidos. Então, pacientes que têm câncer, por exemplo. E a sua importância clínica é que é uma bactéria resistente à maioria dos antimicrobianos,
por conta da ampla expressão de fatores de virulência que ela tem. A legionela, destaca-se a legionela pneumófila, então são bastonetes polimórficos gram-negativos que afetam principalmente o trato respiratório superior, podendo acometer outras partes do corpo. Possuem algumas características que aumentam o risco das pessoas de morte. Então, quando a pessoa adquire uma infecção por legionela em um hospital, então até metade das pessoas infectadas pode morrer. Se a pessoa é mais idosa, se tem um sistema imunológico enfraquecido. E a gente tem vários relatos na literatura por infecções por legionela e pseudomonas em consultórios odontológicos, então relacionados à linha d'água, que vêm sendo relatados em 2012, 2017, 2019, 2020, 2022 e 2023. Então, é um assunto muito recente e de muita importância. Mais consequências frente à negligência com a biossegurança no ambiente clínico odontológico relacionado às linhas d'água. Então, surtos de infecção de origem odontogênica na Geórgia e na Califórnia, então nos Estados Unidos, por micobactérias não tuberculosas, após procedimentos odontológicos em crianças, em clínicas que não realizavam desinfecção da linha d'água dos equipos odontológicos e nem o monitoramento microbiológico da água regularmente. Foram descritos em 2017 e em 2021, respectivamente. Relatos na Venezuela demonstram infecções por micobactérias não tuberculosas após procedimentos de exodontias, devido à falta de conhecimento dos profissionais quanto aos princípios básicos de biossegurança e falta de monitoramento adequado da qualidade da água dos equipos. Nesse caso, é muito importante a gente retomar uma questão que é: quando a gente faz cirurgia, a gente nunca pode utilizar a água que vem do equipo odontológico para irrigar ali aquele campo cirúrgico. A gente sempre deve utilizar soro, principalmente estéril, para evitar ao máximo a contaminação. Bactérias aeróbias totais e ou coliformes ou pseudomonas foram detectados em amostras de água de linha d'água de equipos odontológicos no Equador e em Caracas, na Venezuela, sucedendo a infecções odontogênicas diretamente relacionadas a procedimentos odontológicos. Então, vocês veem aí como é recente essa temática, como é importante. Será que os dentistas estão preparados, sabem dessa importância, sabem que a água que vai para a boca do paciente pode estar contaminada, pode contaminar o paciente, que pode contaminar a sua equipe? Bom, e aí eu vou abordar com vocês agora um protocolo que a gente faz semestralmente nas clínicas, em todas as clínicas da FORP, que é o protocolo de desinfecção de choque. Nós seguimos a metodologia de Carpei de 1999 e realizamos em todos os equipos odontológicos, em clínica 1, 2, 3, foi realizado também na clínica de cirurgia e clínica de especialização. E consistiu na colocação de uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, ou também chamado de líquido de Dakin, no reservatório do equipo odontológico. Foi feito o flush por 30 segundos e manutenção em contato dessa solução por 10 minutos nas linhas d'água dos equipos odontológicos. Na sequência, foi removido essa solução, esse líquido de Dakin, e no reservatório colocamos 500 ml de água da torneira com 3 gotas de hipoclorito de sódio a 1%. Seguido pelo flush até o completo esvaziamento do reservatório. Fizemos coleta das amostras de água durante 3 tempos, então o tempo antes do protocolo e durante 3 meses subsequentes ao protocolo de desinfecção de choque. Então, coletamos 10 ml de amostra de água da torneira, da seringa tríplice, do reservatório e do alta rotação sem a peça de mão. Posteriormente, era feita a avaliação microbiológica da carga microbiana através de placas do sistema Petrifilme, em que a gente conseguia contar bactérias aeróbias totais, unidades formadoras de colônia, de bactérias aeróbias totais,
Escherichia coli, coliformes, bolores e leveduras. Eu coloquei aqui, na verdade, para vocês, com relação aos equipos com água estagnada. Então, no tempo T0, então antes do protocolo, poucos reservatórios dos equipos odontológicos estavam com água estagnada. Mas isso provavelmente por conta do período de férias em que a gente fez esse protocolo, por isso que eles estavam vazios. Já nos tempos T1, T2 e T3, que é quando as atividades clínicas estavam acontecendo, logo após a clínica, praticamente todos os reservatórios, a maioria deles estavam com reservatório com água estagnada, reservatório e linha d'água, que a gente consegue ver nessa tabela. Então, percebam que não é por falta de conhecimento, porque todos os alunos fazem o curso de biossegurança, têm noção, sabem da contaminação, mas é sim ali uma consciência que no dia a dia deve ser feito um protocolo, que eu vou abordar com vocês posteriormente, que complementa o protocolo de desinfecção de choque que a gente faz semestralmente. E aí eu retomo com vocês a problemática que é a formação de biofilme nos reservatórios e tubulações. Aqui uma placa Petrifilme AC, então de bactérias aeróbias, demonstrando o crescimento de 1.515 unidades formadoras de colônia de bactérias aeróbias no tempo T0, antes do protocolo de desinfecção de choque e após o protocolo de desinfecção de choque. E qual seria o protocolo diário para a manutenção da qualidade da água na FORP? Eu abordei com vocês sobre o protocolo semestral que a equipe de biossegurança, faz em todos os equipes da faculdade, mas diariamente é recomendado para os alunos fazerem o seguinte protocolo: drenagem flush da água nas seringas tríplices e alta rotação antes do início e no final do expediente, bem como entre o atendimento, entre a troca de pacientes por no mínimo 30 segundos. No início do expediente de trabalho clínico, os reservatórios devem ser preenchidos com solução de hipoclorito de sódio a 3 ppm, então 3 gotas em 500 ml de água da torneira, tendo cuidado para evitar tocar com as mãos o gargalo das garrafas. Essa água deve ser utilizada durante todos os procedimentos que forem realizados nesse paciente, devendo a aplicação do agente antimicrobiano ser reaplicado no reservatório com água da torneira quando esse reservatório ficar vazio. E ao final do expediente da clínica, a água das linhas d'água, então através das seringas tríplices e do alta rotação, deve ser drenada completamente e todos os reservatórios devem ser mantidos sem água, vazios. Além do hipoclorito, o que a literatura relata para a desinfecção da linha d'água? Gluconato de clorexidina, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, agentes à base de prata, extratos cítricos, enxaguatórios bucais com fluoreto de sódio. A gente utiliza o hipoclorito porque é uma substância barata, com custo-benefício muito bom, que tem essa atividade antimicrobiana eficiente e conseguimos aplicar ela diariamente no equipo odontológico para a manutenção da qualidade da água. Além disso, o que existe atualmente para a desinfecção da linha d'água são tabletes, canudos, cartuchos, sistema pré-tratamento da água, que possuem substâncias que liberam continuamente durante o fluxo ali, quando o dentista aperta o alta rotação ou a seringa tríplice, esses antimicrobianos vão sendo liberados. Entretanto, no Brasil, a Anvisa ainda não aprovou um produto desinfetante de linhas d'água de equipos odontológicos. Após, então, vários relatos na literatura sobre a contaminação nas linhas d'água dos equipos odontológicos e da falta de aplicação dos princípios básicos de biossegurança na prática clínica, ficam os questionamentos. Os profissionais da odontologia, então dentista, ASB, TSB, compreendem de fato a importância dessa temática e a realização de medidas para diminuir a contaminação proveniente das linhas d'água? E outra, os pacientes
tem consciência de que a água que vai à sua boca pode estar contaminada? E aí eu vou fechando já com vocês essa nossa conversa, falando sobre as medidas essenciais no manejo da água no ambiente clínico odontológico. Então, limpeza do reservatório pelo menos uma vez na semana. Manuseio asséptico do reservatório, então usando luva, evitar tocar o gargalo da garrafa. Flush da água no início e no final do expediente, bem como entre a troca de pacientes por no mínimo 30 segundos. Manutenção do reservatório e das linhas d'água sem água estagnada, então deve ser feita drenagem de toda a água residual do reservatório e das linhas d'água ao final do expediente. Revisão periódica das válvulas anti-refluxo. Substituição das linhas d'água uma vez por semestre ou por ano e monitoramento da qualidade microbiológica da água. Obrigada pela atenção. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo através do meu Instagram ou pelo meu e-mail.